Oiê! No vídeo de hoje eu quero falar sobre TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Ele é muito mais comum do que a gente imagina e traz muita limitação e sofrimento para quem tem. A maior intenção desse vídeo é alcançar pessoas que têm esses sintomas, mas nunca buscaram ajuda. E o que caracteriza o TOC? É a presença de pensamentos obsessivos e ou comportamentos compulsivos. Todo mundo já ficou na dúvida se trancou a porta, se apagou o gás, se desligou a luz. E de repente surge essa dúvida na nossa mente, a gente volta, confere e vida que segue. Tem gente que é mais desligado, vem essa dúvida, nem volta, pensar já era, eu tô atrasado mesmo e aquilo passa. Ou então, todo mundo conhece também uma pessoa que é muito organizada, que gosta das coisas, de manter sempre as coisas organizadas, numa ordem. Você vai na casa dessa pessoa, você percebe que ela é muito enjoada com limpeza. Você abre o guarda-roupa, você vê que os cabides estão virados para o mesmo lado, numa distância simétrica entre eles, assim, e as roupas todas separadas por cores. Você dá uma olhada e pensa, o meu não é desse jeito, mas isso não significa que essa pessoa tenha TOC. Para ser TOC, esses sintomas, esses comportamentos, eles têm que consumir o tempo da pessoa, tem que de alguma forma trazer sofrimento para essa pessoa e causar prejuízo em alguma área da vida dessa pessoa. É muito diferente da pessoa ser exigente com limpeza ou organizar as coisas de uma determinada forma por uma questão de preferência, porque ela gosta daquilo daquele jeito, do TOC. No TOC, a pessoa sofre com pensamentos que invadem a mente dela, mesmo que ela não queira, como, por exemplo, o pensamento de estar com a mão contaminada por uma sujeira ou por um germe, ou então ela sofre com a necessidade de manter as coisas organizadas de uma certa maneira ali, obedecendo uma simetria ou um alinhamento. Pode não necessariamente ser através de um pensamento ou de um fenômeno sensorial, que é isso que a gente chama da necessidade que a pessoa tem de manter as coisas daquele jeito, que é o ter que, ou simplesmente sentir que tá suja a minha mão. Às vezes eu não penso que ela tá contaminada, mas eu tô sentindo ela suja e aí isso incomoda muito. Mas pode ser ainda através de impulsos. A pessoa tem a mente invadida por impulsos de atos que ela não gostaria de fazer, que ela não faria, como, por exemplo, o ato de ferir uma pessoa amada. Ou ainda, além de poder ser através de pensamentos, fenômenos sensoriais, impulsos, pode ser através de imagens. A pessoa tem a mente invadida por imagens sem a vontade dela, né? Imagens geralmente de algum conteúdo negativo, de cenas violentas ou de algum conteúdo de natureza sexual, e isso traz muita ansiedade para ela, independente do tipo de pensamento obsessivo ou impulso ou imagem, aquilo gera muito desconforto e incomoda muito o paciente. Isso não depende da vontade da pessoa, nem para eles aparecerem, porque ninguém quer ter isso, nem para eles desaparecerem. A pessoa não tem o controle. Ela simplesmente tem a mente invadida por esses pensamentos, e esses pensamentos causam muita ansiedade, e para aliviar essa ansiedade, elas adotam alguns comportamentos compulsivos. Como, por exemplo, no caso do pensamento associado à contaminação por algum germe ou uma sujeira. Para aliviar a ansiedade causada por esse pensamento, a pessoa lava a mão várias vezes ou toma banho várias vezes por dia. Existem outros exemplos de comportamentos compulsivos, como, por exemplo, fazer alguma coisa várias vezes até ficar satisfeita com aquilo, até achar que aquilo tá bom, como, por exemplo, escrever. Então, a pessoa escreve várias vezes a mesma palavra, escreve, apaga, até ela achar que, não, agora tá bom e poder continuar. Não necessariamente os comportamentos compulsivos, eles são comportamentos motores, eles podem também ser atos mentais, como, por exemplo, contar,
orar ou repetir alguma palavra um determinado número de vezes, e aí esse número depende do ritual de cada um. Ou então comportamentos de checagem, de conferência. Se eu tenho uma dúvida, se eu fechei a porta, então eu volto lá para conferir se eu fechei a porta ou não. Então, quando no início eu disse que o toque é caracterizado por pensamentos obsessivos e ou comportamentos compulsivos, é porque as compulsões elas podem vir isoladas. Não necessariamente a pessoa tem aquele comportamento repetitivo, ritualístico, para aliviar a ansiedade causada por um pensamento obsessivo. É o que é mais comum, mas isso não é uma regra para o diagnóstico. A pessoa também pode ter apenas os pensamentos obsessivos e não fazer nada com aquilo, apesar do sofrimento que traz, ou ter o pensamento e junto com uma compulsão ou só a compulsão. Quando são os dois juntos, o mais comum a pessoa realiza aquele ato para aliviar a ansiedade, ou então ela faz tem um determinado comportamento, faz alguma coisa de forma compulsiva para evitar um desfecho temido. E as compulsões, assim, elas são meio que pegadinhas, porque nem sempre elas têm uma conexão muito realística com o pensamento obsessivo. Por exemplo, a ideia de que se eu não contar até 10, a minha mãe vai morrer. A pessoa sabe que isso não faz sentido, que é impossível disso acontecer, que ela não tem esse poder, mas vem esse pensamento e daí na dúvida e aquilo tá me incomodando, fica vindo, eu prefiro contar até 10 para ficar livre. Só que ela não fica livre, porque ela termina de contar até 10, vem o pensamento de novo, ela tem que contar de novo, e de novo, e de novo. E também o fato de perceber que aquilo é absurdo, assim, que às vezes não faz sentido nenhum, traz muito sofrimento para a pessoa, porque ela acha aquilo muito esquisito. E esse é um fator que atrasa muito esses pacientes a procurarem ajuda, a procurarem um tratamento, porque elas percebem a natureza desses sintomas, que são pensamentos que vêm da própria mente, que elas não têm o controle e que não fazem sentido, e elas têm medo de compartilhar isso com outra pessoa e não ser compreendida, porque alguém vai achar muito esquisito eu ter esses pensamentos, de pensar que eu posso agredir alguém, ou eu posso falar um palavrão no meio de um lugar que não seria apropriado, e a pessoa sabe que jamais faria aquilo, mas ela tem medo de fazer aquilo. E aí ela fica meio receosa de compartilhar isso com as outras pessoas e tem vergonha de, às vezes, procurar ajuda por não ter controle sobre aqueles sintomas. Mas é justamente por não conseguir controlar, justamente essa falta de controle e essa característica de ser um pensamento invasivo, intrusivo, que caracteriza a doença. Porque se fosse algo que tinha controle, que se eu pudesse escolher pensar ou não pensar, não existiria toque. A gente não estaria aqui falando dessa doença. Mas infelizmente é uma doença que deixa o paciente refém dos próprios pensamentos e traz muita limitação porque ele acaba perdendo tempo com esses comportamentos repetitivos. Um outro exemplo é pacientes no trânsito que às vezes têm um pensamento de que será que eu machuquei alguém, será que eu atropelei alguém no caminho? E aquilo gera muita angústia neles, eles acabam voltando para conferir e fazendo o mesmo trajeto para ver se está tudo certo. E eles fazem aquilo várias vezes, mesmo já tendo voltado a terceira vez para conferir, sabendo que aquilo é um absurdo. A angústia é tanta, a ansiedade que aquilo traz é tamanha que ele prefere voltar. E nessa de ir e voltar, ele acaba se atrasando para os compromissos, aquilo traz um desgaste muito grande, e às vezes a pessoa
deixa de fazer algumas coisas para evitar que tenha esses pensamentos obsessivos, como, por exemplo, nesse caso do motorista, do trânsito, como ele já sabe que sempre que pegar o carro vai ter esses pensamentos e vai ficar um tempão parado rodando, refazendo o trajeto, ele deixa de dirigir, ele nem pega mais o carro para não sofrer com aquilo. Então, é uma doença que traz sofrimento, que toma tempo da pessoa, que consome o tempo da pessoa e traz muita limitação. E é uma doença que a gente não tem que ter vergonha de ter algo que a gente não escolheu ter. É uma doença do seu cérebro e pode acometer qualquer pessoa. Não existe uma causa única, mas existem alguns fatores de risco, como, por exemplo, a vulnerabilidade genética. Então, quem tem história familiar tem um risco maior de ter a doença. Ela é também tipicamente uma doença que começa muito precocemente, pode começar inclusive na infância, e ela é crônica. A gente vê ao longo do tempo, dos anos, períodos de exacerbação dos sintomas, em que piora muito o quadro, mas também a pessoa pode passar por um tempo de aquilo ficar mais ameno e não incomodar tanto. E ao longo do tempo, as compulsões, as obsessões, elas também podem mudar o conteúdo. Então, no início a pessoa pode começar com o pensamento de contaminação ou de dúvida, e uns anos depois ele começa a ter imagens que invadem a cabeça e não tem nada a ver com o pensamento que já teve antes. Mas independente do pensamento, que pode ser qualquer um, ou do ritual compulsivo, que também pode ser qualquer um, aquilo traz muito sofrimento para a pessoa. Bom, e é isso. É importante conhecer essa doença, reconhecer os sintomas, diferenciá-los daquilo que é um comportamento normal e aceitável para uma determinada pessoa. E, mais importante, saber que existe tratamento. O foco desse vídeo não é esse, mas o que os estudos têm mostrado que tem mais eficácia é a associação de medicamentos com terapia cognitivo-comportamental, e o tratamento tem o potencial de ajudar muito essas pessoas, aliviar muito o sofrimento que o transtorno traz para elas.